A graça e a paz, meus irmãos. Amém? Estão felizes? Então eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Amém? Gênesis capítulo 3, do versículo 7 e o versículo 8 somente eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Se você crê que Deus ele tem uma palavra para você nessa noite, feche os seus olhos e comigo ore. Pai, aqui nessa noite, Senhor Deus, eu quero uma vez mais ser ferramenta em tuas mãos. Quero, ó Pai querido, ser usado pela tua poderosa voz para falar aos ouvidos dos seus filhos e filhas aqui nessa noite. Mas antes disso, Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que venha, ó Deus, tirar todos os tampões espirituais desses ouvidos. Toda mente cativa, Senhor Deus, venha ser, ó Pai querido, nessa noite propícia ao Senhor. Pois a esses espíritos, ó Pai querido, que rondam a mente dos teus filhos, ó Deus, sejam, ó Pai querido, nesta noite encontrados pelo fogo da tua glória e aniquilados, ó Deus, para que o teu povo possa entender a tua palavra. Porque a tua palavra, Senhor Deus, ela é poderosa, ela é viva e eficaz para operar o impossível nas nossas vidas e trazer, ó Pai querido, a nós o entendimento para que possamos, ó Pai querido, romper em nossa vida na busca pela tua presença, Pai. Desde já, Senhor Deus, a tua presença, ela se encontra neste lugar. Eu não sei os meus irmãos, mas é ela que eu quero. É a tua presença que eu quero, Deus. E que ela inunde este lugar de uma forma, Senhor Deus, da qual este lugar nunca foi inundado. Assim eu oro no nome de Jesus. E amém. E amém. Pode tomar o teu assento. Será que nessa noite nós podemos trocar, Leandro? Será que nessa noite nós podemos trocar? Que eu tenho um fundo ali preparado. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Receba da presença do Senhor. Vocês podem colocar aí para mim, o pessoal da mesa aí, faz favor. Algo interessante que nós vamos aprender nessa noite, tanto para a minha vida quanto para a sua vida. Alguns irmãos aí sabem que o ano passado e esse ano eu tive algumas viagens a trabalho. Nesses últimos 15 dias atrás, eu estive em Belo Horizonte, em uma região metropolitana, e eu visitei uma igreja. E algo queimou ardentemente no meu coração quando algumas palavras, um ministro daquela igreja, ele disse. Eu falei, Deus, muito obrigado. Naquele lugar, Deus me deu uma mensagem. Deus, ele me deu o tema da mensagem e me deu 4 nomes.
Nomes que têm tudo a ver que eu e você precisamos fazer no nosso dia a dia. Algo que nós precisamos fazer com uma certa frequência. Porque o tema da mensagem que Deus ele me deu naquele lugar foi o seguinte tema: atraindo a presença de Deus. Porque nós somos homens e mulheres capazes de atrair a presença de Deus. Mas pastor, como assim? Nós precisamos atrair a presença de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos atrair a presença de Deus para as nossas casas. Nós precisamos atrair a presença de Deus no nosso trabalho. Nós precisamos também atrair a presença do Senhor quando nós estamos unidos. O Senhor está falando que Deus não se faz presente nesse lugar? Sim, Deus ele se faz presente nesse lugar. Mas são poucas as pessoas que experimentam dessa presença. E Deus falou algo interessante comigo desse jeito, que falou assim, dessa forma mesmo que eu estou falando, meu filho. São poucas as pessoas que conseguem atrair a minha presença, e eu estou ali, mas são poucas as pessoas que conseguem fazer algo para atrair a minha presença, para fazer com que eu me aproxime um pouco mais e para que essa pessoa possa experimentar ainda mais da minha graça, ainda mais do meu favor, ainda mais daquilo que eu tenho para esta pessoa, tanto na sua vida ministerial, tanto na sua vida pessoal e dentre outras coisas que Deus quer que nós venhamos experimentar. Porque nós precisamos sim atrair, e na Bíblia nós vamos encontrar pessoas que de uma forma especial, que de uma forma singular, conseguiram atrair a presença de Deus para a vida delas. E uma dessas pessoas, de uma forma simbólica, para os nossos dias aqui, foi Esther. Uma pessoa do povo de Deus que conseguiu ser uma rainha em um reino, mas aconteceu várias coisas. Aconteceu várias coisas onde o povo dela começou a ser perseguido e existiu ali um veredito para que o povo dela viesse ser exterminado. Porque eu quero tirar aqui para nós pontos específicos que essas pessoas se posicionaram em fazer, que atraíram a presença de Deus para a vida delas. Porque Esther aqui no ato simbólico, ela simplesmente, ela viu que o povo dela, existia um decreto para que o povo pudesse ser perseguido, e ela teve uma atitude. Ela teve a atitude de chamar o teu povo para jejuar por 3 dias. Ela se preparou para entrar na presença do rei. Porque aqui eu estou trazendo para vocês entender que é algo simbólico. Que hoje nós precisamos também nos preparar, jejuar para entrar na presença do Senhor. Mas o mais interessante, tão somente que ela não simplesmente ela se preparou espiritualmente, mas como uma rainha, ela tomou sobre ela as vestes reais. Ela tomou sobre ela as vestes reais e ela adentrou a sala do rei. É da mesma forma nós hoje, trazendo para o nosso mundo contemporâneo, nós nos preparando para ir ao culto, nós nos preparando para ir a um lugar onde nós iremos nos unir para que nós possamos cultuar a Deus. Tanto aqui na igreja, tanto em alguns outros lugares que nós vamos. Conferências. Nos preparar. Ela tomou sobre si as vestes reais. Mas o mais interessante é que quando ela colocou os pés à sala do rei, existia também um decreto. Existia um decreto para que aquela pessoa que entrasse na presença do rei sem autoridade, ela seria morta. Mas durante todo o processo que ela fez para entrar na presença do rei, eu aprendo uma coisa. Para mim entrar na presença do rei, eu me preparei. O rei, ele me aceitou a minha presença em sua sala principal, na sala do trono. Quantos aqui já oraram assim: Senhor, eu me achego à sala do trono?
Eu quero me achegar à sala do trono, eu quero ver a tua face, eu quero tocar a orla do seu manto, eu quero adentrar o lugar que é impossível, eu quero chegar ao Santo dos Santos. Hoje nós vemos que Jesus, ele fez por nós. Através do sangue de Jesus nós temos permissão para entrar nessa sala, mas não tem problema você jejuar, você se preparar para entrar na sala, na presença de Deus. Não existe problema, mas uma coisa que eu aprendo quando eu me preparo para entrar na sala, na presença de Deus, e quando nesse momento eu me preparo e eu atraio a presença de Deus para a minha vida, decretos são mudados. Coisas contra as nossas vidas são mudadas. Porque aqui existia um decreto de morte para o povo dela, para o povo de Israel. E ela foi com essa intenção mesmo de rogar ao rei para que esse decreto ele fosse mudado. Porque quando nós atraímos o Senhor, quando nós atraímos a presença dele para as nossas vidas, porque ela se preparou espiritualmente, ela se preparou também fisicamente, e ela foi aceita na presença, ela conseguiu atrair, e ela foi aceita na presença, o decreto sobre aquele povo foi mudado. Quando eu estou na igreja, eu quero sim, Senhor, ó Deus, eu quero atrair a tua presença para a minha vida, porque quando nós atraímos a presença do Senhor para a minha vida, quando você atrai para a sua vida, coisas são mudadas, chaves nas nossas vidas são viradas. Vai uma dica. Às vezes tem coisas nas nossas vidas que não mudam, porque eu ainda não consegui atrair a presença de Deus. Será que falta eu me preparar? Será que falta eu me dedicar ainda mais para acessar ou para atrair a presença de Deus? Aqui se foi o primeiro nome. O segundo nome, quero trazer para vocês aqui Davi. Lá em 1 Crônicas 17:1, sucedeu que, morando Davi em sua casa, disse ao profeta Natã: eis que eu moro numa casa de cedro, mas a arca do pacto do Senhor está debaixo de cortinas. Olha para o seu irmão e fala assim: você não consegue impressionar a Deus. É verdade, nós não conseguimos impressionar a Deus, porque Deus de antemão ele já sabe de todas as coisas. Mas aqui existe algo interessante. Davi, ele tão somente ele se preocupou que a arca do concerto, a arca da aliança, ela estava debaixo de cortinas, e ele num belo palácio, todo confortável. De uma certa forma, entre aspas, Davi ele conseguiu impressionar a Deus, se preocupando com a presença dele. Mas depois disso aqui nós vamos ver Deus dando algumas orientações para Davi, porque nesse momento eu vejo que Davi ele conseguiu atrair a presença dele. Porque Davi ele se preocupou com a presença de Deus. Aí eu pergunto para mim, não somente para mim, mas também para você, o quanto você tem se importado com a presença de Deus? De repente, Deus ele derrama da graça dele, você vê um irmão ali no chuva, você vê uma irmã ali chorando, você vê alguém ali se derramando na presença de Deus, e você fica simplesmente olhando. Não, eu falo para você, simplesmente mergulhe nesse rio. Simplesmente mergulhando nesse rio, atraia a presença de Deus para a sua vida. Atraia a presença de Deus para a sua pessoa. Atrair a presença de Deus. Davi, de uma certa forma, ele conseguiu. E outra coisa interessante que Davi fez, Davi, ao transporte da arca para um lugar que ela precisava ir, ele dançou com todas as suas forças, ele moveu com tanta alegria na presença do Senhor, mas a sua esposa ainda assim, ela, de uma certa forma, ela blasfemou. Que quando eu me preocupo com a presença, em atrair a presença, não importa o que as pessoas vão falar de mim. Elas irão falar ao contrário, pessoas irão me apedrejar, porque eu sou louco,
dançando à toa. Eu sou um louco pela presença, eu sou um louco em atrair a presença do Senhor para mim. Porque, de junto aqui nesse capítulo de Gênesis, capítulo 3, versículos 7 e 8, nós aprendemos que Deus ele ia à presença do homem. Deus ele ia à presença do homem. Deus ele passeava pelo jardim. E o homem ele perdeu isso. O homem perdeu esse detalhe. Ou melhor, o homem perdeu essa preciosidade. Porque Deus ele ia até a presença dele. Porque hoje sou eu e você que precisamos ir até a presença dele. Sou eu e você que precisamos atrair a presença dele. Sabe por que eu falo? Porque quando nós atraímos a presença do Senhor, ou como nós podemos atrair a presença do Senhor, é através das nossas palavras, é através da nossa preparação, é através do nosso conhecimento, através da palavra, da nossa dedicação. Porque de uma certa forma aqui, esse povo, de uma certa forma, eles eram dedicados. Eu preciso atrair a presença do Senhor de uma forma intensa para a minha vida. Principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje, para que isso se reflita na vida daquelas pessoas que estão lá fora. Na vida daquelas pessoas que têm um pensamento contrário à palavra de Deus. Há pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus. Porque coisas maravilhosas, coisas poderosas acontecem quando nós somos ousados, quando nós nos preparamos. O terceiro nome está lá em Lucas, capítulo 19. Zaqueu. Quer abrir comigo? Vamos lá. Lucas capítulo 19, versículo 3. Vamos pegar do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e que era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu em uma figueira braba para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Responde para mim, o que Zaqueu simplesmente fez? Ele subiu em uma árvore por causa da multidão. A multidão o impedia de ver, porque ele era de baixa estatura. Ele era uma pessoa baixa. Mas ele existia um anseio no coração dele em conhecer Jesus, em ver quem era Jesus. Traduzindo, Zaqueu ele foi um curioso. Zaqueu ele foi uma pessoa curiosa, porque ele queria ver quem era Jesus. Mas Jesus olhou para ele, viu ele lá em cima da árvore, daquela figueira, e falou assim: opa, pode descer aqui. Zaqueu, sem falar nada, simplesmente com um ato de subir em uma planta, numa árvore, ele conseguiu atrair os olhos de Jesus, e Jesus disse: epa, vem cá, hoje me convém entrar na tua casa. Quando nós atraímos a presença de Deus, Deus ele é assim: epa, então já que você me atraiu, eu vou entrar nessa casa. Porque quando nós estudamos a respeito de casa, quando nós estudamos a respeito de árvore, quando nós estudamos sobre algumas outras coisas,
nesse tipo se refere a mim, se refere a você, porque nós não entendemos que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada de Deus. Então é assim, quando nós falamos disso, então quer dizer que Deus, Ele quer morar. Hoje convém eu entrar nesta casa, hoje convém eu entrar na sua vida, na sua história, mudar tudo aquilo que você tinha lá atrás, para que você seja um homem ou uma mulher que seja cheio da minha presença. Eu fiquei maravilhado com Deus, porque falei: Deus, atraindo sua presença, sim, meu filho. Então pregue isso em qualquer lugar que você estiver, para que as pessoas possam entender que atrair a minha presença é essencial. Porque eu ia na presença de vocês, eu ia na presença de Adão, mas hoje são vocês que precisam vestir a camisa, tomar uma atitude e atrair a minha presença. Atitudes, gestos. Quando você não se importar com mais nada, quando você entrar aquela porta para dentro e não se importar com os seus problemas que estão na sua casa, quando você entrar essas portas para dentro com as suas enfermidades, com problemas no trabalho, quando você se importar, então somente em atrair a presença de Deus para a sua vida, você vai ver uma grande diferença. Em você fechar os olhos e falar assim: meu irmão, minha irmã, a partir de agora, sou eu e Deus. Porque eu quero atrair a presença dele para a minha vida. Porque triste é nós voltarmos para nossas casas e não sermos impactados pela presença do Senhor que se move neste lugar. E não sermos confrontados com a presença do Senhor que se move nesse lugar. Porque é tão bom e maravilhoso quando nós estamos na presença das pessoas que nós gostamos e amamos. Porque a pessoa mais preciosa, ela está neste lugar, para que você possa atrair a presença dele para a sua vida. Para a sua vida. Então o Senhor Jesus disse a Zaqueu: convém que eu entre na sua casa, convém que eu habite em você, convém você ser transformado pelo poder e glória do meu Pai, porque é isso que acontece, nós somos transformados pelo poder e a glória dele. Eu falei aqui 4 nomes, mas na verdade é uma quarta pessoa, são 4 pessoas, porque a Bíblia dessa quarta pessoa, ela não relata o nome. Essa foi uma atitude muito, muito linda. A atitude mais preciosa de quem quer atrair a presença do Senhor. Porque eu quero tocar as orlas de suas vestes, do teu manto. Essa quarta pessoa é aquela pessoa que há 12 anos sofria de uma enfermidade. Da mesma forma que Zaqueu estava ali impossibilitado pela multidão, pela mesma forma que Zaqueu ali, ele não podia acessar a Jesus, ou pessoa de uma certa proximidade ver a Jesus, esta mulher aqui, ela foi audaciosa. Mesmo estando enferma há 12 anos, mesmo estando impura há 12 anos, ela foi daquele jeitinho, eu posso falar aquele jeitinho brasileiro, ela foi se infiltrando em meio ao povo, e se tão eu somente tocar em suas vestes, eu serei curada. E ela foi naquele meio, ela foi com toda dificuldade, tão somente ela tocou nas orlas de suas vestes. Todas essas pessoas, elas tiveram atitude.
Todas essas pessoas tiveram atitudes de atrair a presença de Deus. Por quê? Jesus, ele olha para trás, ele olha para o lado, ele olha para o outro, e alguém me tocou. Alguém me tocou. Ela conseguiu atrair a presença, ela conseguiu chamar a atenção do Senhor Jesus. E posso falar para vocês, foram coisas humildes. Não precisou de todo um escarcéu, não precisou de muita gritaria. Se você tiver vontade de gritar, não tem problema, meu irmão, nada contra não. Pode gritar, pode chorar, pode espernear, pode pular, mas o importante para você é fazer com que a presença do Senhor ela seja atraída. Por isso que eu disse, quando nós atraímos a presença do Senhor, coisas sobrenaturais acontecem. Ela disse, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E foi isso mesmo, a atitude, todos eles tiveram fé, todos eles tiveram atitude, alguns deles se prepararam. Essa mulher, ela estava impura, ela não podia chegar perto de ninguém, mas ela foi purificada por aquele que tinha, aquele que tem, aquele que terá todo o poder. Quando eu atraio a presença do Senhor, é isso que acontece. Quantos aqui estiveram com o Antônio Cirilo aqui, o ano passado? A maioria de vocês. Alguém percebeu que o jeito de ministração de cura que ele fez aqui? Eu acredito que não. E esse jeito que ele tem de ministrar cura é muito interessante. Ele tão somente levou você a uma adoração. Ele tentou despertar em você o seu espírito de adorador. Ele tão somente tentou despertar em você uma adoração verdadeira. Ele tentou fazer de você um verdadeiro adorador. Porque quando nós adoramos ao Senhor, como nós nos humilhamos, porque essa mulher, de uma certa forma, ela também se humilhou. Quando nós reduzimos a nossa carne, a nossa essência humana em pó, e para acessar a presença do Senhor, coisas maravilhosas irão acontecer. Não precisa eu falar, seja curado do seu câncer, seja curado da sua dor de cabeça, seja curado os seus pés, seja curado que os seus braços eles se endireitem. Não, não, não. Coisas maravilhosas acontecem sem eu pedir. Você pode sair deste lugar aqui curado da sua dor de cabeça, você pode sair deste lugar aqui com uma nova vida em Cristo Jesus, mas para isso é preciso atrair a presença dEle para a sua vida. Porque isso vai gerar também um avivamento nas nossas vidas. Porque quando eu atraio a presença dEle e sou tocado na minha vida, eu vou desejar isso para as pessoas lá fora. Eu vou desejar isso para os meus irmãos. Então, por isso, existem coisas nas nossas vidas que não são rompidas, porque eu não tenho conseguido atrair a presença do Senhor. Uma vez eu estava ouvindo um louvor americano e, de repente, eu coloquei no tradutor. E o cara, ele estava falando assim: não demora muito para mim entrar na presença, para me atrair a presença do Senhor. Não demora muito. É tão simples. Eu abrir a boca e começar a louvar, e começar a adorar, e começar a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu não me importo, porque quando eu venho para cá, eu estou indo para qualquer outro lugar, o que me importa é a presença do Senhor. Isso me faz até lembrar de um louvor que nós ouvíamos antigamente. Eu quero é Deus, não importa o que irão pensar de mim, eu quero é Deus. Alguns irmãos ainda cantavam assim, no almoço, no café e no jantar. A qualquer momento eu quero meu Deus. A qualquer momento eu quero olhar para o céu, eu quero, com a minha forma de adoração, atrair a presença do Senhor. Não é somente com as nossas palavras. Os judeus, eles são um povo interessante. Eles não adoram a Deus somente com as suas palavras, mas também com seus gestos. Eles estão andando, fazendo gestos, mas eles estão adorando o Senhor. Eu já falei isso aqui uma vez. Com seus gestos, eles adoram a Deus. Todo o meu ser
todo o meu corpo, alma e espírito, precisa haver uma união, uma junção, para que nós possamos adorar a Deus. Mas uma coisa que eu aprendi ao decorrer da minha caminhada, é assim que funciona. Ah, pastor, mas eu não consigo. Mas continue, persevere. Porque quando eu quero atrair a presença do Senhor, eu vou começar a falar, eu vou começar no meu natural, eu vou começar pedindo, eu vou começar louvando, eu vou começar falando do meu cachorro, do papagaio, eu vou falar das minhas lutas, vou falar, mas vai chegar um momento em que eu vou me tornando uma pessoa cheia, uma pessoa robusta, e eu vou perder o rumo da minha oração, porque o Espírito Santo em mim, ele vai trazer circunstâncias onde eu venha orar mais especificamente, e continuando a oração, o Espírito Santo, ele vai colocar outras palavras na minha vida, outro vocabulário na minha boca, porque eu não vou conseguir mais falar o meu dialeto aqui para vocês, eu vou começar a falar as línguas celestiais, eu vou começar a tornar uma pessoa totalmente preenchida, eu vou começar a sentir a presença de Deus, porque eu comecei a atrair ela. Porque uma coisa eu aprendi, não tem como você sair da sua carne para adorar a Deus. Não tem como você pagar as suas contas para você entrar na presença de Deus. Não tem como você resolver primeiramente aqueles problemas em casa para entrar na presença de Deus. Porque quando você atrair a presença de Deus e ela se manifestar na sua vida, todos os problemas lá fora, depois você pode resolver. São coisas que, às vezes, atrapalham você de voar na presença de Deus. Mergulhar nesse mar, nesse rio, porque a presença do Senhor, quando ela se manifesta, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, coisas sobrenaturais acontecem. Eu já ouvi histórias de uma mulher que experimentou da presença do Senhor de uma forma sobrenatural. Um povo reunido. E Deus derramou da presença dele naquele lugar. E uma pessoa somente naquele lugar, ela caiu. E ela ficou um tempinho contemplando com os olhos fechados a presença do Senhor. E aquela pessoa, ela começou a engatinhar pelo local. Coisas sobrenaturais que acontecem quando nós atraímos a presença do Senhor para nós. Porque não tem como eu atrair a presença de Deus para a sua vida. Porque eu atraio para mim, porque como diz o louvor, eu sou o responsável. Eu que sou o responsável de atrair a presença dele para mim. Eu posso ser uma chave para ajudar você a entronizar a presença dele, a chamar a atenção dele. Todos os ministros que aqui sobem são homens e mulheres para levar você a atrair a presença dele. Os louvores que são ministrados aqui, eles não são meramente para você cantar, não. Eles são louvores, são palavras para que você possa atrair a presença do Senhor. Eles são uma oração cantada para que você possa meditar e atrair a presença do Senhor para a sua vida. Mas terminando aqui o sobrenatural, aquela pessoa andando no jardim, ela estava andando no jardim, porque depois ela estava contando. Ela começou a engatinhar e estava cheirando. E o local onde as pessoas estavam, todas as pessoas começaram a sentir cheiro de flor. Todas as pessoas começaram a sentir cheiro de flor. Não teve uma pessoa que não sentiu aquele cheiro de flor. E aquela pessoa, ela estava rodando aquele lugar e cheirando, porque ela contou a experiência dela. Porque quando ela conseguiu atrair a presença do Senhor, ela foi levada a um lugar sobrenatural. E ela começou a passear em um jardim. E ela disse que existiam as flores exuberantes naquele lugar. Ela falou que existia um perfume agradável naquele jardim. E que ela queria cheirar todo o jardim. E ela falou, não, eu quero cheirar todas as flores, porque o lugar aqui está muito cheiroso. E todo aquele lugar ele foi preenchido com um cheiro que não é dessa terra.
que não é dessa terra. Pastor, eu quero isso. Eu quero atrair a presença de Deus. Então se prepare. Se prepare. Esteja preparado. Vestes reais. Eu entendo como uma parte do sacerdócio, porque o sacerdote ele tinha suas vestes para entrar na presença do Senhor. Mas hoje nós temos o sumo sacerdote que nos dá total liberdade para acessar esta presença. Ou melhor, nós temos um ajudador para me fazer atrair a presença dele, que é o Espírito Santo. Seja corajoso. Seja audacioso. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Olha para a sua vida lá atrás. Que motivo para ter vergonha? Olha para a sua vida lá atrás, você tinha vergonha de quê? Porque hoje você é uma nova criatura. Porque é isso que o sumo sacerdote fez. Ele veio para que fazer de mim e você novas criaturas, filhos. Eu entendo que é por isso que na maioria das vezes, os filhos eles têm dificuldade de ir à presença do Pai, de ir ao Pai. Porque nós vamos ao Pai simplesmente para pedir, não é verdade? Não tem problema no pedir. Mas o problema está em não desfrutar da presença do Pai. Em não desfrutar da presença do Pai. Porque quando nós atraímos a presença do Pai, nós vemos isso muito em filmes aí fora. Pais que não estão nem aí para os filhos querem atenção, mas chega um momento em que eles conseguem atrair a presença do Pai. Seja um desses poucos. Seja um desses poucos. Sim, porque são poucos aqueles que atraem a presença do Pai. Você tem um privilégio muito rico nessa noite de aprender isso para a sua vida. Eu quero ser um dos poucos que atraem a presença do Pai. Não somente por atrair, mas sabendo que pode acontecer quando a presença do Pai ela é atraída para a minha vida. Na casa, quando o Pai ele é atraído, ele quer fazer festa. Na casa, quando o Pai ele é atraído, ele traz um presente. Na casa, onde o Pai ele é atraído, vai existir cura. Na casa onde o Pai é atraído, vai existir decretos sendo mudados em nossas vidas. Qualquer tipo de decreto, seja ele espiritual, seja ele natural, seja qualquer tipo de enfermidade, quer física, quer espiritual. Porque a cura ela não é simplesmente para o meu ser físico, principalmente nos dias de hoje, mas ela é também aonde os médicos não veem. Eu quero nessa noite entregar a você um tempinho
Eu quero entregar um tempinho para você praticar um pouco disso. Em atrair a presença do Senhor. Pastor, mas eu não jejuei, eu não me preparei. Você se preparou? Diante dos louvores, diante de uma orientação, você é capaz de atrair a presença dele para você. Você é capaz de atrair a presença dele para você. Você pode fechar os seus olhos aqui nesse lugar. O Espírito pode perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, como eu posso fazer para atrair a presença para a minha vida? Pode perguntar, não precisa ter medo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Há 12 anos, sofrendo, mas ela foi audaciosa. Hoje a multidão aqui, ela simboliza muitas coisas ruins. A multidão são os seus problemas naturais. A multidão são os seus problemas que rodam muitas das vezes as suas mentes. Rompa essa multidão. Esqueça dessa multidão lá na sua casa, no seu trabalho. Esqueça dessa multidão que tem tomado o seu tempo e tem te feito não atrair a presença dele. Porque o Espírito Santo aqui nessa noite, ele vai te ajudar, ele vai fazer você a atrair a presença dele. A atrair a presença dele para a sua vida. E você pode ter certeza, se você não tiver fé para isso, eu tenho fé para isso, para que a sua enfermidade, ela seja curada. Para que o Senhor, ele possa morar na tua casa, entrar na tua casa. Porque é isso que ele quer. Ele quer ser atraído pela tua simplicidade. Ele quer ser atraído pela sua humildade. Você não precisa fazer coisas, você não precisa orar de uma forma eloquente, não. Simplesmente seja você. Porque essas pessoas aqui simplesmente foram elas. Assim como Esther, assim como Davi, assim como Zaqueu, e assim como a mulher do fluxo de sangue. Eles não olharam lá para trás e falaram: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Senhor que criou tudo que existe, pela tua palavra, pelo teu poder. Não. Essas pessoas simplesmente foram elas. Aqui nessa noite, tão somente, seja quem você é. Seja quem você é. Seja quem você é. Com as suas dificuldades, com suas limitações, você pode começar no seu lugar a falar com Ele: Senhor, eis aqui eu. Eis-me aqui na tua presença e eu quero atrair ela para a minha vida. Eu vou um pouco mais além com você. Senhor, eu quero ser tocado por Ti neste lugar. Eu quero sair deste lugar tocado pela Tua mão. Se você carece de um abraço, fala para Ele: Senhor, eu quero sair deste lugar com um abraço Teu.
Se você tem no seu coração que você precisa de cura, fala para Ele: Senhor, cura as minhas emoções. Eu quero atrair a Tua presença. Eu quero atrair a Tua presença, Senhor. Eis aqui a Tua noiva, Pai. Eis aqui, Senhor Deus, os Teus filhos. Se revela a Ele, Senhor. Se revela a ela, Pai. Dê essa oportunidade, Senhor Deus, de cada um aqui nessa noite ser tocado pela Tua glória. Dê, Senhor Deus, a oportunidade, Senhor Deus, o privilégio, ó Deus, para que eles possam, ó Pai querido, acessar a Tua presença. Dê a eles a rica oportunidade, ó Pai querido, para que eles possam, ó Pai, entrar na sala do trono. Estende o Teu cetro nessa noite, Senhor. Estende o Teu cetro, ó Pai. Estende o Teu cetro, Senhor Deus, sobre aquele que pede. Estende o Teu cetro, Senhor Deus, sobre aquele que nunca experimentou da Tua graça, do Teu favor. Estende o Teu cetro, ó Deus. Ó Espírito Santo, ó meu Pai eterno. Fala a este e a esta: convém nesta noite eu entrar na Tua casa. Convém nessa noite eu entrar na Tua casa. Se existe um desejo, coloca ele, fala a ele. Não deixa nada travado nas suas bocas, porque Deus, Ele quer ouvir. Zaqueu, ele não falou nada, ele simplesmente teve uma atitude. Ele subiu em uma árvore. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tão somente pensou: se eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. Davi, ele se preocupou com a presença do Senhor. Se preocupe com a presença. O que você tem feito com a presença?